Graça e paz, amém? Amém, povo de Deus? Tá tudo jóia? Firme? Não precisa tocar na pessoa que está do seu lado não, mas dá uma olhada para ele aí. Fala assim, olha, nos meus olhos. Se você quiser falar assim, olha, no meu zóio. Que na minha boca e meu nariz você não vai enxergar. Eu quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor. Diga para o seu irmão que está do teu lado aí. Fala assim, eu quero declarar sobre ti a bênção do Senhor. Que nessa noite, o Senhor, em que nós opera, esteja derramando sobre a tua vida bênção sem medida. Amém? Quantos já se sentiram abençoados nesse momento? Amém? Porque quando a gente libera uma palavra, essa palavra, se ela vem do coração, eu tenho certeza que ela nos abençoa. E eu tenho certeza que o teu irmão nessa noite te abençoou. Da mesma forma, eu quero abençoar cada um de vocês. Com a paz que excede a todo entendimento, com a paz do nosso Senhor. Eu quero abençoar a sua vida com as prosperidades que Deus tem para nós. Amém? Deixa eu só me organizar aqui. Dificilmente eu trago o notebook para poder trazer a mensagem, mas essa noite foi necessário. E aí, conforme nós vamos nos organizando aqui, você já aproveita, abra a palavra do Senhor. Está ótimo aqui. Obrigado. Glórias a Deus. Eu que estou dando trabalho, gente, porque para eu pregar aqui, eu preciso desse cara aqui. Não preciso nem falar por quê, né? Tá bom, Júlio, se quiser deixar aí, tá ótimo. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. Glórias a Deus. E aí a gente vai se organizando aqui. E eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor, lá no livro, na carta aos Filipenses. Amém? Capítulo 4, versos 5 ao 9. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém ou não amém? Amém, né? Então vamos lá. Com o texto aberto aí. O texto diz assim: sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Repita isso comigo, com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, a paz do nosso Senhor, né? Guardará o coração e a mente de vocês. Repita comigo, coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, diga bom, e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Vou pedir para você repetir mais uma vez. Tudo aquilo que é bom, diga bom, e merece elogios. Guarda essa palavra, merece elogios. E aí, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, vou pedir para você repetir. Tudo aquilo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações.
e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, e nessa noite o Senhor esteja derramando a Tua bênção, a Tua graça sobre as nossas vidas. Que através da Tua mensagem nessa noite consigamos compreender aquilo que Tu queres falar conosco. Deus, nos dá direcionamento, nos dá nesse momento entendimento, capacidade e sabedoria, Senhor, para podermos tratar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o nosso bate-papo nessa noite, Senhor, seja proveitoso para todos nós, aqueles que estão presentes e aqueles que estão, Senhor, assistindo e celebrando junto conosco de forma online. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, derrama a Tua bênção, derrama a Tua glória sobre as nossas vidas, porque precisamos de Ti, precisamos do Teu conhecimento, precisamos do Senhor, meu Pai, na condução desta mensagem. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, Deus colocou durante essa semana um título ao meu coração do seguinte, o título é Atitudes falam mais que palavras. Quantos aqui já ouviram falar nessa frase? Que atitudes falam mais do que palavras. Isso é óbvio para todos nós, não é? Para a cabeça de muitos de nós sabemos que muitas atitudes, ela já tem um cunho, ela tem um alcance do objetivo que você quer. E nessa noite, eu quero trazer isso à luz das Escrituras, para aquilo que Deus quer falar conosco através desse título. O meu objetivo aqui esta noite é que você saia daqui sabedor de que você, e com as suas atitudes, a forma com que você trata e lida com a vida, a forma com que você trata você e o teu semelhante, vai trazer muito impacto não só sobre você, como a vida do teu semelhante. Amém? Amém? Então, nessa noite, se você tiver com o coração aberto para receber aquilo e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas na noite de hoje, você vai sair daqui entendendo que Deus tem um propósito muito grande para você, através daquilo que Ele quer realizar sobre as atitudes, as suas ações, reações que você tem. Deus vai falar contigo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. No texto de Filipenses, escrito por Paulo, nos revela a necessidade de nos conectarmos, termos uma aliança de pensamentos com Cristo, com o objetivo de colocarmos em prática tudo aquilo que está em consonância com a vontade de Deus. Esse texto ele declara que nós precisamos estar aliados à vontade de Deus, conectados com a vontade de Deus. Mateus capítulo 12, verso 33 ao 35 diz o seguinte: vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se a árvore é boa ou se ela não presta. Ninhada de cobras venenosas, raça de víboras em outras versões, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, mas a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Então, o nosso coração, aquilo que nós retemos, aquilo que nós temos dentro de nós, se são coisas boas, você vai falar coisas boas, você vai expressar coisas boas, mas se você tem maldade dentro do teu coração, o que sai de você é maldade. Deus está, através da sua palavra, nos instruindo e nos preocupando, nos instruindo a nos preocupar com a nossa fala. O que falamos revela quem somos e quem pensamos. É de extrema importância controlarmos nossa língua e nos atentar para 4 pontos importantes: para quem falamos, o que falamos, como falamos e com qual intuito falamos. Vou repetir: para quem falamos, o que falamos, como falamos e com qual intuito nós falamos.
Então, nós precisamos atentar para esses 4 pontos. Quando nós formos expressar uma fala para alguém, a primeira coisa que a gente precisa analisar: com quem eu estou falando? Qual é a pessoa para quem eu estou falando? Se eu sou o comunicador, quem é o meu receptor? Quem é que está recebendo aquela mensagem? O que falamos para essa pessoa é aquilo que o próprio texto declara. Se você tem algo de bom para falar, é óbvio que você vai falar coisas boas. Se o teu coração está cheio de bondade, você vai falar sobre bondade. Se o teu coração está cheio de maldade, você vai falar de maldade. Como falamos? Se você tem bondade para dizer, a forma com que você fala com aquela pessoa, a forma com que você se comunica com aquela pessoa, até os trejeitos que você usa, as expressões faciais que você usa, as expressões corporais que você usa, falam com aquela pessoa. Então, quando nós nos comunicamos, até o jeito, o trejeito que você usa, está comunicando com as pessoas. E o intuito daquilo que falamos, aí é o teu interior. Com que intuito você está dizendo aquilo? Para quê? Qual o propósito? Qual o objetivo que você tem para com aquela pessoa? A Bíblia nos traz inúmeras orientações sobre termos controle sobre a nossa fala, a nossa língua. A fala tem a ver com comunicação, e você só comunica com quem entende o que você está dizendo. Amém? Provérbios 10, 19 diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Quantos concordam que falar é uma prática? Quantos aqui concordam que falar é uma prática? Levanta a mão alto para mim aí. Só alguns? Então vou provar para você que é uma prática. Quando você nasceu, você falava? Não. Você precisava ouvir alguém falando para que você começasse a ganhar o hábito de falar. As primeiras palavrinhas, papá, mamã. Quando é papá, você confunde com papá de comida, porque normalmente você fala para o filho, o papai, o papá, o papá, o papá. E aí você daqui a pouquinho escuta lá ele falando, papá. Ele está te pedindo comida, o bebê está te pedindo comida, e aí o pai acha que está falando papai. Aí fica todo bobo. Né? Papai é sempre assim, né? Porque confunde a fala do papá com o papai. Quando você nasceu, você falava? Falava, sim. Você expressava algo. Você emitia som, mas tinha dificuldade de se comunicar. A criança, ela tem dificuldade de se comunicar. Então, nós precisamos entender que existe uma diferença entre falar e comunicar. A fala é um recurso natural que a maioria das pessoas tem. Já se comunicar tem uma grande diferença. O grande desafio é conseguir expressar o que se deseja através da fala. Isso quer dizer como tomar comum uma mensagem e gerar uma ação no ouvinte. Exemplo, um mudo fala? Não, o mudo não fala, mas consegue se comunicar com quem entende a sua linguagem. Então, o fator comunicação não está somente naquilo que você fala. O fator comunicação está naquilo que você expressa e a outra pessoa consegue compreender aquilo que você está falando. Ontem nós tivemos um culto aqui bilíngue. Muitas pessoas não sabem o inglês, não conhecem o inglês. E quando um norte-americano, ou o nosso irmão, esqueci agora o nome dele, mas ele estava falando aqui, muitas pessoas não sabiam o que ele estava falando se não tivesse alguém para interpretá-lo. Tivesse alguém aqui para poder dizer o que ele estava falando. Então, nós conseguimos nos comunicar também pela fala, mas por outros fatores nós nos comunicamos. Então, falar não significa sempre dizer que você está se comunicando. Então, por isso que nós devemos nos preocupar com aquilo que falamos, para ver se a nossa comunicação ela está sendo bem aceita. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Assim diz a palavra de Deus em Josué 1, verso 8. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso,
tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. É importante nós ganharmos esse hábito de falar coisas boas, ganharmos o hábito de falarmos sobre a palavra de Deus, ganharmos o hábito e gerar sempre o hábito de falar aquilo que está dentro do nosso coração e buscar sempre falar aquilo que é bom do nosso coração. Nós somos seres humanos, nós temos uma natureza que tende a cair, sempre. Nós temos uma natureza pecaminosa, irmãos, e nós precisamos estar atento àquilo que nós colocamos em nosso coração, e nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Mas vem uma pergunta nesse momento que diz o seguinte: quais são os cuidados que você tem tomado com a sua fala? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e pergunta para ela assim: qual o cuidado que você tem tomado com a sua fala? Provérbios 21, 23 diz assim: se você não quer se meter em dificuldades, em outras versões, se você não quer se enfiar em problemas, tome cuidado com o que diz. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz o seguinte: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma de angústias. Irmãos, tem pessoas que têm uma facilidade enorme em se meter em confusão. Ele é expert nisso. Adora se meter em confusão, e principalmente por causa da língua. Por causa daquilo que fala. E o texto está declarando justamente isso. Que você deve ter o quê? Cuidado. Cuidado para não se meter em confusões através daquilo que você está falando. Glórias a Deus. Pelo menos tirou um glória a Deus. Tiago capítulo 3, verso 13 diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Ele está perguntando. Pois então que prove isto pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade. Gabandam-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo. E a nossa natureza humana é diabólica. E é diabólica. É da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência, é livre do fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Esse texto, em Tiago, ele fala justamente sobre a ideia de sabedoria. Se nós falamos aqui que a necessidade que nós temos em falar, essa fala que você deve ter, deve expressar você, o seu coração. Em primeiro lugar, irmãos, que nós precisamos parar para pensar e analisar é se o que estamos falando, falamos com sabedoria, falamos com inteligência, porque fora isso, se você fala da sua própria natureza, se você fala das suas angústias, se você fala angustiado, se você fala de forma maledizente, você está indo em favor do diabo e não a favor de Deus. Você está falando coisas que não provêm do Pai, mas está provindo isso do inferno. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, como falamos, a quem falamos, com que intuito, com que propósito falamos. Essas preocupações nós precisamos ter. A fofoca certamente é um dos maiores maus entre uma comunidade. É um câncer. É tão maléfico que
é tão maléfico que o texto de Tiago diz que se no coração existe inveja, amargura, egoísmo, esses sentimentos são produzidos pelo homem, é de origem diabólica. A divulgação de assuntos que não trazem crescimento gera contendas, dissensões, dissoluções, é muita confusão. É o que os textos estão trazendo para a gente de informação. Provérbios 17, 9 diz assim: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Na versão Almeida Revista e Atualizada, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Irmãos, a fofoca, a repetição de determinados assuntos que não traz crescimento para ninguém, a repetição e a divulgação de informações que não trazem crescimento para a minha vida, nem para a sua vida, para a vida de ninguém, de um acontecimento, de algo que aconteceu, que foi ruim, que foi maléfico, isso pode trazer rompimento de amizades, pode trazer dissensões dentro da casa do Senhor. Nós precisamos nos atentar com aquilo que falamos, para que nós não venhamos causar na vida de pessoas, não só para a minha vida, trazendo confusão para a minha vida, mas confusão para a vida das pessoas, rompendo amizades, rompendo alianças que você tem, porque de repente você está ali fazendo divulgações, trazendo informações que já eram para estar terminadas, tampadas, não era nem para poder estar remoendo aquilo, e quando você faz isso, você pode estar criando rupturas. Não seja um agente de solução, irmão. Seja um agente de unidade. Seja um agente de união. Promova isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Tiago 3, capítulo 3, versos 5 ao 6, diz assim: assim também a língua é um pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Olha o poder da língua. Uma língua ruim, olha o que ela pode causar. Ela não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmãos, aquele que fala não só põe fogo naquilo que não é para ser colocado fogo, mas também ele se põe no inferno. Ele também se põe nas mesmas chamas. Quem fala, quem usa a sua língua de forma ruim, de forma maledizente, não só está botando fogo em lugares, ou botando fogo na vida de pessoas, mas também está trazendo fogo para si, está trazendo um inferno para si. Então, quando você fala alguma coisa que vai contaminar, que contamina o seu corpo, que contamina a si próprio, você está trazendo destruição para a vida das pessoas, destruição para a tua própria vida. Se você é canal de bênção, irmãos, Deus vai te abençoar, mas se você é canal do inferno, Deus vai te levar para o inferno também. É o que o texto está declarando, está dizendo para a gente, irmãos. E eu quero fazer uma outra pergunta para você. Deus tem usado a sua boca? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está usando a sua boca? Pergunta para ela aí. Deus tem usado a sua boca? Nossa fala tem expressado Deus? Entenda que somos os maiores divulgadores da palavra de Deus nessa geração de pecadores. Foi confiado a nós tal missão: ide e pregai o evangelho. Marcos 16:15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados, ou de dois gumes.
ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. Esse é o poder da palavra. Melhor do que o poder da destruição, é o poder da construção através da palavra de Deus, porque quando Deus usa os teus lábios, quando Deus usa a tua boca, para que você leve a palavra de Deus para outras pessoas, você está trazendo desejos e pensamentos do coração do próprio Deus. Permita que a sua boca seja usada pelo Senhor. Bate no peito e fala assim: Deus, que os meus lábios venham professar a tua vida, os teus desígnios, aquilo que tu tem para mim. E que eu possa profetizar, diga irmão, que eu possa profetizar sobre a vida dos outros, vida também. Em o nome santo de Jesus. As pessoas elas só podem dar aquilo que têm. Jeremias, no capítulo 15, verso 16, diz o seguinte: Tu falaste comigo e eu prestei a atenção a cada uma palavra. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Quer encher o teu coração? Quer ter um coração cheio de Deus para você expressar a Deus? Afinal, a boca fala que o coração está... A boca fala que o coração está cheio. Se você quer falar algo de Deus, você deve encher e estar atento àquilo que Deus está falando com você. Se você quer expressar Deus e falar de Deus, você precisa ouvir o que Deus tem para falar contigo. Encha teu coração do Pai, encha teu coração de Deus, que eu tenho certeza que você vai ter palavras de vida eterna para poder divulgar. Amém? Amém, povo de Deus? Efésios capítulo 6, verso 17 diz assim: Receberam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. Perdão, recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhe dá. Eu quero dizer algo para você, para a gente chegar ao entendimento daquilo que Deus tem para nós nessa noite. A importância que nós precisamos ter em relação às nossas atitudes, aquilo que fazemos, ligado àquilo que falamos. O texto ele diz o seguinte, está falando sobre a armadura de Deus, e eu extraí esse texto lá em Efésios, que fala o seguinte, que vocês devem receber o capacete da salvação. Aponta para a tua cabeça assim, ó. Bota o dedo na sua cabeça. O capacete da salvação. E a palavra de Deus, aponta para o teu coração assim, ó. Como espada, agora pega a espada assim, ó. Que é o Espírito Santo, que o Espírito Santo lhe dá. Então vamos repetir, ó. A salvação como capacete, a palavra de Deus e a espada. Doutora Carolina Leaf, uma neurocientista norte-americana, eu estou tendo o prazer de esmiuçar, de comer um livro, que é o livro chamado Ative Seu Cérebro. Ela diz o seguinte, que o controle sobre nossas atitudes, ou aquilo que fazem parte dos nossos pensamentos. Vou ler um trechinho do texto do livro dela que diz o seguinte: nossa mente está estruturada para controlar o nosso corpo, do qual o cérebro faz parte. O cérebro faz parte do nosso corpo, e não o contrário. A matéria não nos controla. Nós é quem controlamos a matéria, através de nossas escolhas e pensamentos.
Não podemos controlar os eventos e circunstâncias da vida, mas podemos controlar nossas reações. Na verdade, podemos controlar nossas reações a tudo. E fazendo isso, nós mudamos o nosso cérebro. Não é fácil, é uma tarefa difícil, mas que pode ser feita através de nossas escolhas e os nossos pensamentos. Interessante que o autor em Efésios diz o seguinte, nos orienta a receber na nossa cabeça a proteção pela salvação que há em Cristo e o uso da palavra de Deus, que é pelo Espírito. Primeiro, tudo acontece aqui, na mente, e depois a ação. O seu cérebro é comandado por sua mente, processando as atitudes, ações e reações, os quais têm origem nos pensamentos. Resumidamente, irmãos, os pensamentos são os dados, as informações é a mente, os pensamentos são os dados, as informações, a mente é o que processa os pensamentos e o cérebro controla todo o corpo. Eu vou fazer você entender aqui agora. Imagina esse computador. Esse computador recebe dados. Quem enche esse computador de dados? Somos nós. Nós temos os pensamentos. Os pensamentos são os dados, são as informações que nós alimentamos. A nossa mente, ela processa todos esses dados que nós colocamos. A CPU desse computador processa tais dados. Daqui sai um produto. Aquilo que sai daqui, o nosso cérebro, que é quem comanda o nosso corpo para qualquer tipo de atividade, ação, reação, o que você fizer. O que você coloca de pensamentos na sua cabeça. Os dados que você busca, se você pensa em Jesus, se você pensa na palavra de Deus, se você pensa em amor, se você pensa na sua esposa, se você pensa no seu filho, se você está alimentando a sua mente o tempo todo com informações de bondade, se você está alimentando se os seus pensamentos são bons, todo o seu corpo será bom. Então, tudo aquilo que você pensa, todos os dados que você compila e traz para dentro de você, a sua mente processa e dá comandos para o teu cérebro, para que você, através do seu corpo, crie ações e reações. Amém? Então, eu quero que você saia daqui nessa noite, entendendo que se você tem bons pensamentos, se esses pensamentos que você tem buscado para a tua vida têm sido processados no teu cérebro, tem sido processado na sua mente, e a sua mente tem trazido comando ao seu cérebro, eu quero dizer para você que as suas atitudes serão diferentes a partir de hoje. Aquilo que você fala vai ser diferente. Aquilo que você expressa vai ser diferente. Amém, irmãos? Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não se conformem com as pessoas desse mundo. Mas deixem que Deus, a fonte dos dados, a fonte de informações, os transforme por meio de uma completa mudança da sua mente. O processo na sua cabeça, o processo que acontece lá dentro da sua cabeça, da sua mente, precisa ser mudado. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Você quer ter atitudes daquilo que é bom? Processa na sua mente mudança todos os dias. Transformação da sua mente. Transformação de quem você é. Transformação, a sua transformação. Procure buscar a transformação todos os dias, irmãos. E a transformação não está na sua roupa. A transformação não está no sapato novo. A transformação não está, de repente, em você ganhar uma casa nova. A transformação naquilo que você possui. Mas a transformação é aquilo que você é. Transformação naquilo que você é como ser humano. Transformação em como você age. Transformação em como você fala. Transformação em tudo aquilo que você é como pessoa, como homem ou mulher de Deus. Amém, irmãos? E aí eu queria fazer uma nova pergunta para você. Por que então,
suas atitudes falam mais alto do que suas palavras. Por quê? Vou pedir para que você pergunte a essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa bonita, e que você só está vendo os olhos dela. Por que as suas atitudes, então, falam mais alto que as suas palavras? Pergunta para ela. Suas atitudes é o resultado de quem você é. Muitas pessoas se enganam com o uso das palavras, acreditam que o poder da palavra está apenas na fala. Só pelo fato de falar, por si só já tem o seu poder. Mas não é assim que foi estabelecido pelos padrões de Deus. Na maioria das vezes não basta falar, é necessário comprovar. Não basta dizer quem você é. Você precisa mostrar e demonstrar quem você é. Por exemplo, não basta dizer ao guarda que o seu carro é legalizado. O que você falar para ele não vai surtir efeito se você não apresentar os documentos. O meu carro é legalizado. Então, irmãos, você foi habilitado, você foi legalizado, você foi homologado a viver uma vida cristã, a viver uma vida em Cristo. Agora, será que aquilo que você fala expressa quem de fato você é na verdade? Será que você verdadeiramente tem expressado através da tua fala quem de fato você é? A pessoa pode chegar para mim e falar, e falar, e falar, dizer aqui todo o seu currículo, dizer para mim o que é, o que deixa de fazer, porém, eu só vou ter certeza de quem é aquela pessoa a partir do momento que as atitudes dela expressam de fato quem ela é. E eu só vou conhecer alguém a partir do momento que eu tiver convívio com aquela pessoa. Todos os dias eu conheço mais a minha esposa, porque eu convivo e vivo com ela. Todos os dias ela conhece a mim mais, porque eu vivo e convivo com ela. Numa roda de amizade, você vai conhecendo as pessoas, não simplesmente por aquilo que ela fala, mas pelas suas atitudes. E aí ela descreve de verdade quem ela é. E aí você precisa se aproximar dela para entender se as atitudes dela condiz com aquilo que ela prega. Tem um montão de crente aí pregando. Tem um montão de gente aí que manipula a palavra de Deus com uma habilidade incrível. Acho lindo, maravilhoso, quando eu pego uma mensagem de um pregador que traz concordância, que expressa a Bíblia. Mas eu já conheci também muitos bons pregadores que na sua essência, a sua vida, era uma vida torta e pecaminosa. Bons num púlpito, bons para falar, mas como ser, como pessoa, demonstrando uma vida rota, uma vida ruim, uma vida que não tem nada a acrescentar. Só na nossa igreja nós tivemos alguns exemplos. Passaram pessoas pela nossa igreja que, infelizmente, era assim. Tem jeito para ele? Tem jeito para ela? Tem. Se ela se abrir a receber aquilo que Deus tem para ela, Deus vai usar o seu talento. Porque, irmãos, para usar, Deus usa até uma mula. Eu vou repetir o que eu falei, que de repente você ainda não entendeu. Para usar, Deus usa até uma mula. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Porque Deus, Ele é Deus. Esses dias aí eu botei lá, fiz questão de botar um vídeo aí, porque Deus usou a boca de um bananeiro para falar comigo. De um vendedor de bananas para falar comigo. Já vim alguns dias falando com Deus, Deus, eu quero ouvir tua voz, eu preciso ouvir tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor fale comigo. Estava meio num embate com o pai, e de repente, por causa de uma venda de uma banana, irmãos, Deus falou comigo ali, independente do que você vai dar, se é mais ou se é menos, independente do que você vai fazer, simplesmente faça. E depois eu fui até conversando com minha esposa, eu falei assim, será que eu estou conflitando com a palavra de Deus, que diz que aquele que semeia mais, porque ele está voltado à lei da semeadura, esse texto, e aí será que eu estou contra a palavra? Mas aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e aquele que semeia muito, muito ceifará.
É o que diz a palavra de Deus, mas será que eu estou conflitando? Não, não estou conflitando, porque independente de você colocar pouca semente, você vai ceifar. Se você põe muita semente, você vai ceifar à medida da quantidade de semente que você coloca, que você planta. Agora, ceifar você vai. E foi o que aquele homem colocou para mim. Quando ele falou assim, ó, deixar de comer as bananas, você não vai deixar, não. Você vai levar a banana. Nem que você não me pague nada, mas a banana você vai comer. Quando eu olho para Deus, dizendo para nós, independente do que você faça, independente daquilo que você se desprenda em realizar, eu sou Deus que dá a você as minhas bênçãos, porque deixar de receber as minhas bênçãos você não vai. Então aquele que se desprende em fazer algo para com Deus, aquele que se desprende a pegar um versículo bíblico e liberar esse um versículo bíblico, eu não conheço toda a teologia do mundo, mas eu conheço um texto que diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você libera essa palavra e essa pessoa recebeu essa palavra, você não precisou ser o melhor teólogo do mundo, mas o pouco que você lançou, o pouco que você fez, Deus vai te abençoar à medida. Deus vai te abençoar à medida. Então, independente daquilo que você realiza ou quer realizar, talvez, irmãos, à medida que você tem colocado para si, à medida que você tem se colocado, pode ser a medida errada de que Deus está olhando para você. Deixa eu melhor fazer você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Às vezes nós não confiamos em quem somos, não confiamos naquilo que fazemos, temos pouca confiança e achamos que o que fazemos é muito pouco. Mas eu quero dizer para você que o meu olhar talvez, o olhar do teu vizinho talvez, não seja o mesmo olhar de Deus para você. O importante é fazer. O importante é fazer. Faça. É para Deus? Faça. Realize. Busque a tomar atitudes que venham a agradar o coração do Pai. E Deus vai se agradar de você. E quando Deus se agrada dos seus filhos, meu irmão, chove. Faz assim, ó. Ah, Deus, chove na minha vida, chove na minha casa, chove na minha família. Porque Deus faz chover na nossa casa, na nossa terra seca. Amém? Amém, povo de Deus? Glórias a Deus. 2 Coríntios, verso 3, capítulo 3, verso 1, diz assim: quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Lembra que eu pedi para que você ficasse atento àquele texto que diz que você vai receber elogios? Então o texto lá em Coríntios já diz o seguinte: quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta. Eu não preciso receber a carta de recomendação de A, de B, de C, para expressar para as pessoas quem nós somos. Nós somos a própria carta. Você precisa ser lido, você precisa ser observado. Escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. E não está gravada em placas de pedra, mas nos corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus,
A lei escrita, ela mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Aqui eu chego a me arrepiar, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é uma carta para ser lida pelos homens, quando você e as suas atitudes, a forma com que você expressa, a forma com que você fala, a forma com que você anda, a forma com que você se veste, a forma com que você se comporta, as suas atitudes, ela vai falar mais do que qualquer palavra falada. A palavra falada é um complemento daquilo que você deve expressar, porque se Deus escreveu você, se Deus através da sua vida escreveu você, você vai expressar o próprio Deus. Se Deus escreveu você, quando lerem sobre você, vai ler suas atitudes, vai ler quem você é. Quando você diz para alguém sobre você, eu queria que você guardasse essa frase. Quando você diz para alguém sobre você, essa pessoa não sabe quem você é, mas sim o que você pensa. Quando você demonstra quem você é, essa pessoa passa a conhecer quem realmente você é. Não diga quem és. Demonstre o seu verdadeiro eu. Eu quero que você saiba e entenda que você expressa quem você é pelo completo. Não pela metade, não por palavras, não por tapinha nas costas, não por um tudo jóia, mas você vai demonstrar quem você é em Cristo Jesus, se você realmente é escrito pela mão do próprio Senhor, uma carta para ser lida, através das atitudes que você tem. As suas atitudes, quem você é, vai falar muito, vai falar para muitas pessoas, vai informar muitas pessoas. Eu quero te incentivar nessa noite, a trazer para si pensamentos bons, pensamentos de paz, de alegria, pensamentos que vai fazer a sua vida evoluir e através da sua vida você vai fazer outras pessoas evoluírem. Porque se você é a carta para ser lida, se você é alguém onde as pessoas admiram as suas atitudes, a forma com que você anda, a forma com que você expressa, fala, faz, eu tenho certeza de que Deus está usando a sua vida. Não se preocupe. Não se preocupe com a boa eloquência. Não se preocupe em apenas falar. Mas se preocupe em agir. Se preocupe em ser alguém que expressa vida através da sua própria vida. Em o nome santo de Jesus, irmãos. Eu queria que você se colocasse de pés nessa hora. Queria pedir o apoio aqui do pessoal do Ministério do Louvor. Eu queria encerrar retomando o texto que nós falamos no início, que diz o seguinte: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a tua mente. Repitam isso bem forte comigo. Encham a tua mente de tudo aquilo que é bom e que merece elogios. Você está preocupado em ser elogiado, irmãos? Então, preencha a tua mente com coisas boas, com aquilo que merece elogio.
Você está preocupado em tocar a sua vida. E eu conheço muita gente que não se preocupa em expor os seus pecados. Pessoas que não estão nem aí para expor uma vida de pecados. Satanás, ele trabalha na mente humana de tal forma que ele tira aquilo que é de mais sublime na vida de um ser humano, que se chama identidade. O diabo tem atacado a mente de muitos jovens, eu conversava isso ontem. Tem atacado a mente de muitas pessoas, fazendo com que as pessoas percam a sua identidade, irmãos. O pecado na vida daquela pessoa está tão evidente que a primeira coisa que ela faz é perder a sua identidade em Cristo Jesus. As pessoas passam a não saber nem quem são elas. Elas começam a desconhecer o seu próprio ser. Elas já não sabem mais quem é. As pessoas ficam desfiguradas, porque permitir o pecado não transformar e renovar a sua mente. Não permitiram que Deus fizesse a transformação no seu coração, mas os seus prazeres pecaminosos começaram a dar mais ênfase aos prazeres, e as pessoas perderam a identidade. É assim que Satanás atua na vida daquele que não tem uma vida com Deus. E eu queria nessa noite orar pela sua vida, que de repente, nesse período que nós vivemos agora, você se afastou de Deus, e a fé que você tinha antes, ela se esvaiu. Você tem se sentido fraco, e você não conseguiu trazer pensamentos de paz sobre a tua vida, não conseguiu encher a tua mente de bons pensamentos e da palavra de Deus, e hoje se vê perdido. Eu quero orar pela sua vida na noite de hoje. Eu tenho certeza que a partir de hoje, os seus pensamentos serão hoje a matéria-prima daquilo que você vai usar para renovar quem você é como pessoa. A palavra de Deus, ela vai transformar o teu coração, se assim você o aceitar. Se você assim aceitar aquilo que tem de Deus para a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida e o conhecimento de Deus para a sua vida. Eu não sei onde você está nesse momento, de repente você está me vendo online aí. Eu quero profetizar sobre a tua vida, a renovação do teu coração, da sua mente. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que os teus pensamentos mudarem. Se você tiver bons pensamentos, vocês que estão aqui, se tiverem bons pensamentos, eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus vai fazer uma transformação sobrenatural na tua vida. Que a partir do momento que nós mudamos a nossa forma de pensar, automaticamente nós passamos a mudar a nossa forma de agir. E tudo que passa a sair de você, sai vida. Eu escutei um glória a Deus. Sai vida. Coloca a mão no teu coração, nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero profetizar sobre a vida do teu filho, da tua filha, as bênçãos do Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és um Deus que nos alimenta.
que nos alimenta. Conforme Jeremias falou, eu comi a tua palavra, eu me alimentei da tua palavra, Senhor, e nenhuma dessas palavras saíram do meu coração. Nenhuma palavra saiu do meu coração, não esqueci nenhuma delas. Aquele que se alimenta da palavra de Deus tem sustento. Os seus pés não são vacilantes, os seus joelhos não são vacilantes. Aquele que se alimenta da palavra de Deus ganha vida e vida em abundância, porque aquele que se alimenta da palavra de Deus se alimenta do próprio Deus. Em o nome santo de Jesus, eu quero declarar sobre a vida daquele que aqui está e a vida daquele que está à distância daqui, nos assistindo, celebrando junto conosco de forma online. Eu quero declarar sobre a tua vida, vida em abundância. Eu quero declarar sobre a tua vida, vida em prosperidade. Eu quero declarar sobre você, vida, 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 em o nome santo de Jesus. Senhor, nessa hora adentra os corações. Nessa hora, Senhor, nós te pedimos, Pai, fala conosco de forma sobrenatural, transforma-nos. Não queremos nos moldar, Senhor, aqueles que não têm nada, que não são nada, nos moldando a pessoas que não têm o Senhor, mas nós queremos nessa noite, Pai, nos transformar pela renovação da nossa mente, nos renovar e nos transformar, Senhor, por aquilo que o Senhor tem para nos dar. Que nessa noite o Senhor venha transformar vidas, que nessa noite o Senhor venha mudar histórias, que nessa noite seja um divisor de água entre o ontem e o amanhã. Que o nosso futuro seja brilhante, que o nosso futuro seja diferente, que possamos a ter bons pensamentos, porque os bons pensamentos vai nos nutrir, ó Deus, para vivermos vida e vida em abundância, vivemos novidade de vida, vivemos, Senhor, um período onde o Senhor vai transformar, meu Pai, a minha casa, transformar a minha família, transformar a minha comunidade, transformar, Senhor, a igreja do Senhor. Nesse tempo em que vivemos, a renovação da mente do brasileiro precisa acontecer, ó Pai, que a partir do momento que renovamos a nossa mente, essa geração, esse país vai mudar, não para pior, mas para melhor, ó Deus. Precisamos mudar a forma de pensar, precisamos trazer para nós, Senhor, a Tua palavra, que através do conhecimento daquilo que Tu és, do conhecimento de quem o Senhor é, passamos a nos identificar contigo e possamos querer ser igual ao Senhor. Em o nome santo de Jesus, Senhor, fala os nossos corações nessa noite, e eu profetizo sobre ele ou sobre ela mudança, transformação. Que em nome de Jesus o Senhor nesta noite venha fechar os lábios maldizentes, venha trancar a boca daquele que professa palavras ruins, palavras de um coração torpe, de um coração imundo, de um coração pecaminoso, mas transforma os corações, enche o coração da sua palavra, para que ele venha expressar a vida que há em Cristo Jesus. Em o nome santo de Jesus, vai nos transformando, transforma a nossa igreja, Senhor, transforma a igreja do Senhor. Neste tempo, Senhor, transforma, Pai. Nós precisamos de transformação, que tragamos para nós esses pensamentos de paz, de alegria, pensamentos de vitória, pensamentos que vão fazer com que muita gente voltou para trás. Mas eu quero declarar nesta hora, não um refazer o caminho, mas põe agora, Senhor, num novo caminho.
um novo traçado, Deus. Deus manda dizer para algumas pessoas que aqui estão, que Ele está traçando uma nova rota para você. Ele está traçando uma nova estrada para você. Ele está te dando um novo caminho. Em nome de Jesus, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continue prosseguindo para o alvo que é Ele, porque a tua vitória é nele, a tua vitória é com Ele, e você vai recebê-la para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quantos podem dar glória a Deus bem alto? Aplauda forte a Ele. Adore a Ele nesse momento. Exalte a Ele. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Eu queria fazer um convite para você que está aqui nessa noite. Se de repente essa palavra ela ardeu dentro de você e você conseguiu entender e compreender que a partir de hoje é necessário que você tome uma nova rota, uma nova mudança para a sua vida, eu queria fazer um convite a ti. Quero perguntar para você se você quer a partir de hoje viver uma vida com Cristo. Eu quero perguntar para você, estou perguntando para você, se você a partir de hoje quer mudar a sua rota. Eu quero saber de você se você quer aceitar o Senhor Jesus como teu suficiente Salvador, seu único e suficiente Salvador. De repente você entendeu na noite de hoje, pastor, eu preciso dessa mudança. Eu preciso renovar os meus pensamentos. Eu preciso me voltar para a palavra de Deus. Se você entendeu isso nessa noite, eu queria que você, onde você estiver, você levantasse a sua mão assim: pastor, eu quero. Eu preciso, eu necessito dessa mudança. Eu desejo essa mudança. Se você está aqui nessa noite e deseja receber o Senhor, eu quero te incentivar a levantar a tua mão onde você estiver. Os nossos irmãos, aqueles que estão intercedendo, vai até você e vai orar pela tua vida. Amém? E você que está em casa, que de repente sentiu esse mesmo desejo, o desejo de querer transformação para a tua vida, eu quero declarar sobre você nessa hora, que a paz de Deus, essa que excede a todo entendimento, ela virá sobre a tua vida a partir do momento que você permitir a entrada do Senhor na sua vida. Se você deseja transformação para você, para a tua casa, para a tua família, você precisa se voltar para a palavra do Senhor. Se você deseja isso nessa hora, você só vai escrever aí nos comentários de onde você estiver vendo. Você vai escrever lá: eu aceito Jesus nessa hora. Você vai escrever e dizer assim: eu estou aceitando Jesus. E eu tenho certeza que a partir de hoje, Deus vai estar transformando a tua casa e a sua vida. A partir de hoje, Deus vai fazer uma grande obra em você. Deus vai te transformar a tua forma de pensar, de ser, de agir. Eu tenho certeza disso. E eu quero orar pela tua vida nessa hora. Pai, em nome de Jesus, esse que está recebendo a Cristo, esse que decidiu transformação da sua mente, eu quero liberar uma palavra de bênção agora, dizendo: Senhor, libera a ordem aos seus anjos para esta vida. Eu
eu não sei o que está acontecendo, qual mal ele está vivendo, mas eu quero declarar sobre ele agora, que a sua bênção recairá sobre ele. E aí você vai dizer assim: Pai, escreve o meu nome no livro da vida, para que o Senhor entre na minha vida e a partir de hoje traga mudanças, porque eu estou lhe aceitando. Eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Assim nós oramos, clamamos e pedimos em o nome santo de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas bem forte a Ele.